Olá, seja muito bem-vindo a mais um Power Live, hoje com uma convidada do outro lado do Atlântico, mas com muito para vos trazer e entregar ao longo destes próximos 30 a 45 minutos de conversa, de papo. Vou estar aqui com a Marcela França e já vamos ter a oportunidade de poder conhecer um bocadinho melhor desta profissional e trazermos aqui um tema que acho que poderá ser do seu agrado. Vamos falar sobre carreira. É verdade, um tema que também deve inscrever no seu dia-a-dia para conversarmos sobre carreira. Olá, Isabel Moço. Temos várias pessoas que aqui se possam juntar, seja pelo celular, telefone, em português de Portugal, em português do Brasil. Para quem me conhece sabe que eu vou normalmente sambando aqui e dançando entre português de Portugal e português do Brasil. Este é exatamente o objetivo de deixar esta primeira explicação. Tambores, Marcela, bem-vinda, um prazer imenso receber-te. Prazer é todo meu, Pedro, estar com você, estar com o seu pessoal, com a sua audiência. E, nossa, não estou nem acreditando, né? Que eu estou aqui conversando com o Mr. LinkedIn, uma das pessoas que mais entende LinkedIn no mundo. É muita honra. Quiçá na Europa, né? Quiçá na Europa, mercado falante. Ora bem, me diz, desculpa. Não queria interromper você. Não, é o seguinte... É porque a gente fala, né? Vocês falam português de Portugal, a gente fala que a gente fala português, vocês falam que a gente fala brasileiro, né? Se eu falar que no Brasil que a gente fala brasileiro, o povo me corrige. Mas é uma língua muito parecida, né, Pedro? Mas não é igual. E eu sei que tem palavrinhas aí que são pegadinhas. Vocês têm essa expressão, pegadinhas? Sido, mais ou menos, né? Muito emprestada de vocês, né? Pois é. Então, eu já começo assim, meio que pedindo desculpas, caso eu espero muito que eu fale alguma palavra que se encaixa no português do Brasil, mas não se encaixe no português de Portugal. Morro de medo quando eu vou conversar com vocês, de falar alguma palavra ofensiva, alguma coisa assim. Então, gente, já me perdoem e me corrijam. Já sabe, Marcela, que tem aqui um cara bilingue e dessa forma vai permitir a todo mundo estar antenado aqui com essa componente. Portanto, sem problema aqui para a condução desse Eu vou falar o português de Portugal também, tá, Pedro? Perfeito, fica combinado. Marcela, gostava de te perguntar, e vou também falar de forma mais pausada, também para que quem esteja a ouvir-nos no Brasil também possa acompanhar. E, claro, em alguns momentos, sentir que eu deixo seguir minha língua para falar no português do Brasil perfeito. Marcela, quem és tu? Quem é Marcela e hoje quais são as tuas áreas de atividade que levas a cabo? Podes falar-nos um bocadinho de uma apresentação antes de começarmos verdadeiramente a falar sobre o nosso tema? Sim, hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional, muito dentro do objetivo de querer que as pessoas sejam felizes no trabalho, porque o trabalho ocupa uma grande parte da nossa vida, né? E eu acredito que a gente precisa ser feliz no trabalho para poder cuidar com tranquilidade dos outros campos da vida, que são igualmente importantes. Então, eu faço esse trabalho por meio de palestras, de treinamentos em empresas, de aulas de pós-graduação. Hoje eu tenho o meu curso online chamado Profissional de Sucesso 4.0 e estou aqui nas mídias sociais, assim como você, né, Pedro, compartilhando meu conteúdo sobre o mercado de trabalho, como eu disse, porque eu gostaria que as pessoas fossem felizes no trabalho. Aqui no Brasil, não sei qual é a realidade em Portugal, mas aqui no Brasil a gente tem uma estatística muito triste que muito me incomoda. E já segue há anos. 9 a cada 10 brasileiros são infelizes no trabalho.
E eu percebo... A métrica é bastante impressionante, não é? Do ponto de vista da sua dimensão de tão grande infelicidade. Por acaso não sei se alguns dos participantes saberão alguns destes números para a realidade portuguesa ou até europeia dos índices de felicidade ou de infelicidade no trabalho. Vamos ficar aqui, pode ser que alguns dos participantes nos tragam essa mesma novidade. Mas então dizias que, Marcela, também muito fruto deste indicador, procuras hoje trazer às pessoas uma maior discussão sobre o tema da carreira, exatamente para que as pessoas possam hoje perseguir uma carreira de sonho e ter aqui um aumento desta felicidade na sua atividade, é assim? Sim, para que tenham autonomia, que tenham autoconfiança. Então, eu brinco e chamo esses profissionais de profissionais árvore, porque eles fincam raízes numa empresa e ficam lá, mesmo não se sentindo felizes. E eu faço algumas pesquisas por aqui, pergunto para as pessoas, e elas têm medo, elas têm insegurança de sair de onde estão e encontrarem talvez um cenário pior. Mas aí elas se acomodam nesse cenário ruim, por conta de contas para pagar, por conta de terem filhos, e tem essa insegurança. Mas eu acredito que a transição de carreira, por exemplo, vai ser uma realidade cada vez maior daqui para frente. Eu vejo que não faz parte da nossa cultura a transição de carreira. A gente é criado assim: estude bastante, faça faculdade, uma pós-graduação, um idioma, consiga um emprego. E até por conta da instabilidade econômica e política do Brasil, Pedro, a questão do concurso público aqui também é muito forte, sabe? Eu brinco que se eu falar para minha mãe amanhã que eu quero fazer um concurso público e preciso de muito dinheiro para fazer a inscrição, ela me dá esse dinheiro, né? Já uma senhora de 89 anos, porque isso faz parte da nossa cultura aqui no Brasil, porque o emprego público teria a estabilidade. E aí eu já encontro muitas pessoas também estáveis no emprego público, mas infelizes, porque não estão fazendo o que gostam. E aí eu já começo falando o seguinte: não paute a sua carreira pelo dinheiro, mas pelo que você gosta. Tem carreiras, tem áreas... Marcela, no Brasil vocês têm também, certamente, indicadores para aferir, para avaliar quais os principais critérios que os profissionais hoje, digamos, valorizam na hora de aceitar um projeto profissional. Aqui na Europa, esses resultados têm feito diminuir a relevância exatamente sobre esse indicador económico como um fator primordial para hoje saltar para um projeto profissional, não é? Tem também no Brasil essas mesmas métricas, esses mesmos indicadores? Pergunto. Sim, e as novas gerações, elas estão prestando atenção mais nisso, de quererem se sentir realizados no trabalho, de realmente serem felizes, de terem um propósito de vida, de não terem que ficar uma vida inteira no mesmo emprego. Então, a gente tinha essa tradição, essa cultura de um emprego só para a vida inteira, e hoje eu percebo que os mais jovens estão preocupados em ter essa felicidade que eu estou falando, essa realização profissional, de se fazer o que gosta. Marcela, o Danielo Bento Batista, aliás, aproveito para, antes de puxar a pergunta de um dos nossos participantes, para que, se quiserem colocar alguma questão à Marcela, é importante dizê-lo que não estamos a fazer uma conversa sobre a realidade, a discussão de carreira no Brasil ou em Portugal. Há, de facto, aqui uma linha que é transversal a toda e qualquer realidade. E, portanto, é sobre esse prisma. No entanto, claro que a Marcela também poderá, naturalmente, também poderão colocar aqui questões mais, digamos,
digamos, regionais ou mais locais aqui. E é exatamente essa pergunta que o Daniel Bento Batista lança de que no Brasil, e atendendo ao fator cultural, que é muito próximo do português, se o fator favorecimento, o fator aqui, este cunha, não sei se esta palavra também se é usada aqui no Brasil, o fator favorecimento, o fator aqui de, enfim, o cara que subiu, portanto, que foi contratado não pelas suas qualidades, mas pelas pessoas que ele conhecia, pelos lobbies que ele de alguma forma desenvolveu. Isso também é, de facto, um fator que pode hoje influenciar, em alguns dos casos, o utilizador a ficar algo desanimado, a cair em desânimo face a estas desigualdades que ele vai sentindo no mercado? Daniel, é importante essa sua pergunta. Existe sim. E eu acredito que em todos os lugares do mundo exista e sempre vai existir. Mas não deve ser um fator que vá nos desanimar. Porque, como eu falei dessa felicidade no trabalho, dessa autonomia, eu acredito que o que a gente tem que cuidar é da nossa qualificação profissional. Então, das nossas hard skills, do nosso conhecimento específico, conhecimento técnico, para aquilo que a gente se propôs a fazer. E sabe-se hoje que, além desse conhecimento técnico, existem aí as competências comportamentais, que a gente chama de soft skills. E as soft skills são extremamente importantes no ambiente de trabalho. Porque tudo bem que para você realizar suas funções, você precisa do conhecimento técnico, mas no ambiente de trabalho você vai conviver com pessoas. Então você precisa se relacionar com elas, você vai ter liderados, você vai ter líderes, você, para fazer o seu trabalho, vai precisar da entrega do trabalho de outros, assim como você precisa liberar o seu trabalho para que outros façam deles. Então essa questão do relacionamento interpessoal dentro da empresa e várias outras soft skills, proatividade, espírito de liderança. Hoje, com a questão da pandemia, né, a flexibilidade cognitiva, que é estar aberto ao novo, porque nós estamos mudando muito rápido, né? A gente está na indústria 4.0, tem aí o mundo Bunny, vocês já devem ter ouvido falar. Então, eu acredito que isso vai ter em qualquer lugar. Mas, se você tem uma boa qualificação profissional, você acaba adquirindo a sua liberdade profissional também, que é a seguinte: não tá bom aqui, eu vou para ali. Ali também não tá bom, eu vou para uma outra empresa. E isso você consegue a partir das suas competências técnicas, das suas competências comportamentais, tá? É lógico que o networking ajuda, mas eu acho que a gente não deve se prender a isso e nem se vitimizar, né, achando que você não está crescendo porque na empresa que você está estão favorecendo outros. Não tá bom ali para você, vá para uma outra empresa, tá? Muito bem. Marcela, uma das perguntas que também tinha para te fazer, e volto novamente a convidar os nossos participantes para colocarem as suas questões relativamente a desta matéria. Aliás, a Isabel Moço, uma extraordinária profissional do mundo dos recursos humanos, coloca-te também aqui uma questão, Marcela. A Isabel diz que o que é que achas da importância das competências fluidas, bem além das soft skills, para as novas carreiras procuradas pelas novas gerações. Portanto, aqui uma componente de, digamos assim, que pode, de alguma forma, ter aqui uma interpretação, digamos assim, diferente, não é? Eu não sei o que é que, de alguma forma, deixo-te... Olha, as pessoas continuam cheias de vontade a fazer perguntas. Ótimo. Isabel, a gente não usa essa expressão aqui, competências fluidas. Não sei se estão relacionadas às happiness skills ou se alguma outra coisa. Olha, a expressão, se quiseres, Isabel, também deixar de alguma forma aqui o teu entendimento sobre estas
competências fluidas que fazes referência aqui, de alguma forma, aquilo que de alguma forma estas competências aqui, no fundo, que vêm fruto também da aprendizagem ao longo da vida. Aquilo que tu também estavas a falar, portanto, com todo um conjunto de contextos da evolução tecnológica, digamos aqui, do aumento da esperança média de vida, de certa forma, há, de alguma maneira, aqui, olha, a Isabel coloca também aqui mais uma referência, portanto, o termo do Wolf Economic Forum, eu acho que World Economic Forum, era isso que ela queria dizer, portanto, uma terminologia usada pelo Fórum Económico Mundial e que, de alguma forma, retrata um bocadinho também esta, digamos, acredito eu, esta adaptação, esta, digamos, a expressão até que muitas das vezes em inglês se utiliza das liquid skills, que também acaba por poder ser aqui mencionada. Portanto, parece-me a mim, como ela aqui está a dizer, é de facto que importância, e tu tocaste num tema importante, achas que de facto as pessoas, em virtude também de tudo isto que tem acontecido, sentiram necessidade de desenvolver outro tipo de skills que, digamos, muito para além das skills técnicas que se calhar durante muitos anos vingaram como as mais importantes. Sim. Inclusive nós temos o Seth Godin, né, que é um guru do marketing, que está com muita audiência hoje, muita influência para a gente, que ele chama, inclusive, as soft skills de real skills. E fala bem isso, que já demos muita importância às hard skills por acharmos que elas eram treináveis. E pelo fato das soft skills terem esse nome, né, como leves, como macias e tudo, ficou parecendo que elas não seriam tão importantes. E hoje elas são, sim, mais importantes no mercado de trabalho do que o conhecimento técnico. É claro que o conhecimento técnico, ele precisa existir, né? Eu, por exemplo, não teria uma competência de ser contadora, porque eu não sei nada da área. Então, não adianta eu só ser proativa, ter espírito de trabalho em equipe e ter várias soft skills importantes se eu não sei daquele conhecimento. Eu preciso, lógico, das hard skills. Mas eu vou precisar cada vez mais de outras skills que vão favorecer aí a fluidez do trabalho, né? Que é esse relacionamento com os colegas, que também são chamados de clientes internos. No marketing, a gente chama de cliente interno aquele que trabalha com a gente, né? Que vai ter um relacionamento melhor com os clientes externos. Então, hoje, vale muito a nossa experiência, vale muito as nossas formações extras, né? Não ficar só aquele negócio de escola e faculdade, mas as nossas vivências, as nossas experiências, tudo isso agrega valor. E aí eu junto a importância da diversidade nas empresas, que hoje eu percebo que elas estão se atentando mais para isso, justamente por conta aqui das mídias sociais, da sociedade poder estar mais perto das empresas e cobrar. E como as empresas querem ficar bem com seus consumidores, com seus clientes, então elas estão percebendo essa cobrança da sociedade, das empresas serem mais justas. Recentemente eu dei uma entrevista para uma televisão aqui no Brasil, falando que estava crescendo, teve um aumento de 217% a recolocação para os 40 mais. E a gente já está falando também dos 50 mais. Ontem no LinkedIn eu vi algumas empresas chaves importantes aqui fazendo programa de trainee só para negros. E uma outra instituição de ensino... Houve uma polêmica até, né? Aí no Brasil. Houve uma polêmica na primeira edição, mas contudo viram que foi positivo e estão lançando a segunda edição. É uma das empresas mais... que está muito bem aqui, que é a Magazine Luiza. E a CEO dela também é muito bem vista. E ontem eu vi também numa das principais instituições de educação,
aqui no Brasil, que é a Fundação Dom Cabral, fazendo uma seleção de professores que teria que ter doutorado, mas era somente para mulheres, para o público LGBTQIA+, para negros. Então, enfim, as empresas estão sendo cobradas mais de perto por conta das mídias digitais, das mídias sociais. E, claro, elas estão querendo ficar bem com seus consumidores, então elas estão precisando ter uma diversidade maior na empresa. E isso só aumenta o nível de competência, né? Porque você tem ali pessoas de idades diferentes, de formações escolares e familiares diferentes, convivências com experiências diferentes. Então, todo mundo ali vai agregando um pouquinho, a empresa fica mais rica, ela fica mais competente, mais Perfeito. Né, competitiva, inclusive. Claro. Olha, Marcela, olha, acabei adicionando aqui nos comentários algumas referências que até seguramente ainda sobre o tema das competências fluídas, portanto, esta expressão, e uma das expressões que encontrei, que coloquei já nos comentários, traz aqui de facto uma explicação muito interessante. Então, o texto dizia que a competência fluida não é mais do que a capacidade constante de aprender e principalmente de desaprender facilmente aquilo que tínhamos como correto, mas que entretanto mudou, não é? Ou seja, aquelas crenças de que um determinado aprendizado que fizemos, portanto, a velocidade, e achei curioso, com a velocidade das transformações mais acelerada do que nunca, o processo de aprendizado e de desaprendizado é cada vez mais importante na vida de todos os profissionais. E, portanto, serem capazes hoje... Uma pergunta curiosa do Joaquim Desidério Neto, que trouxe aqui, é exatamente, se calhar, integrado neste contexto, que é: que desafios de carreira estão colocados aos gestores após esta pandemia, não é? Que desafios é que tu encontras neste momento, e sentes também que as pessoas, mediante o contexto que têm atravessado, sentiram-se algumas delas pela primeira vez a pensar e a repensar a sua carreira, as suas aprendizagens e aquilo que, acima de tudo, teriam agora que desenvolver de novas aprendizagens. Que desafios é que tu achas aqui, se calhar, alguns dos desafios? Já falaste de alguns deles, mas que outros desafios consideras aqui também relevantes colocarmos aqui em cima da mesa? Uma delas é justamente o que você acabou de falar, né, Pedro? Do aprender e do reaprender, do deixar de aprender e reaprender, porque o mundo está mudando numa velocidade muito grande. Então, se você é um gestor, é um líder, você vai precisar de humildade para perceber que o mundo realmente mudou e ele exige novas competências. Essa questão da diversidade que eu acabei de falar é algo que vai estar cada vez mais presente nas empresas, essa necessidade de dar oportunidade às minorias, essa necessidade de ter pessoas diversas trabalhando. E aí tem outras skills que são chamadas de happiness skills, que falam de não só de empatia e generosidade, como compaixão. E é engraçado que quando, no começo ali da pandemia, eu estava estudando muito sobre essa questão da liderança e eu nunca tinha ouvido falar tanto em compaixão pelos líderes. Porque a empatia é eu ficar próximo à dor do outro, eu entender a dor do outro. E a compaixão vai além, é eu sentir isso aí. Então, eu tenho uma amiga que é psicóloga e eu estou sempre perguntando a ela, e aí, como que estão as pessoas? Eu sei que você está trabalhando muito, o que elas estão sentindo? Então, gente, olha, é lógico que no mercado de trabalho, às vezes para os nossos líderes, para os nossos colegas,
a gente não tem coragem de falar muita coisa, até por medo de perder o emprego. Mas a verdade é que as pessoas estão sentindo muito essa questão da pandemia, muito mesmo. Isso está trazendo angústia, está trazendo ansiedade. E é engraçado que ontem eu estava numa aula de marketing, de pós-graduação, tratando de um outro assunto, falando sobre filas presenciais e virtuais, e os problemas com as filas. E um dos itens, eram 8 a 10 itens, um dos itens era falando assim, as pessoas sentem mais quando elas não sabem o limite, a finitude dessa fila, quanto tempo que elas vão ter que esperar. E eu ainda falei para os alunos, é isso que a gente está vivendo na pandemia, porque a gente está nessa incerteza, sem saber. Se tivessem falado para a gente assim, olha, começou agora, mas vai terminar daqui a 3 meses, ou vai terminar, é certo que terminará daqui a 1 ano, pronto. Não, nós fomos vivenciando, né, no comecinho, era um final de semana, era um mês, não, 3 meses, aí foi para 1 ano, aí vem as vacinas, que coisa boa, então agora vamos vacinar todo mundo e melhora, não, mas agora vem as novas variantes. Então, isso gerou muita expectativa, muita ansiedade, muita angústia. Então, os líderes têm que saber que mesmo aqueles funcionários que parecem estar muito bem, com um sorriso no rosto e que está tudo tranquilo, não está. Eu trabalho home office há muitos anos, bem antes da pandemia. E eu posso dizer com todas as letras. Ontem eu fiz a minha primeira viagem e fiquei numa felicidade para dar aula. Eu trabalho home office, mas eu viajo muito para dar palestras e aulas e treinamentos. E ontem eu saí e falei, nossa, tô parecendo um passarinho que saiu da gaiola, que coisa boa. Mas não está igual. Né? Eu trabalhava num home office que eu tinha liberdade de sair para qualquer lugar, sem um negócio no meu rosto, me atrapalhando a respirar, sem o medo de pegar qualquer coisa. Então, a gente não está tranquilo, as pessoas não estão bem, e é o momento dos líderes que provavelmente também não estão tão bem assim, de ajudar a sua equipa. A sua equipa, né? Muito bem. Marcela, dentro desse tipo de contexto, claro que se assistimos na Europa a um processo de despedimento de muitos profissionais, mas também agora numa fase onde o mercado dá claros sinais de uma maior abertura e, portanto, de um reforço novo, de novas contratações e, portanto, as empresas estão novamente a trazer novos profissionais e, de alguma forma, muitos destes profissionais, esperamos nós, tenham tido a oportunidade de reaprender contextos aqui. Como tu falaste, há de facto, em alguns dos casos, profissionais que conseguiram, de certa forma, compreender também as exigências que este novo mercado, que já está diferente do mercado quando eles saíram, eventualmente. Mesmo neste contexto aqui, Marcela, continuam a existir profissionais que, de certa forma, vão manifestando, lá está, logo naquele tema que tu falaste inicialmente da infelicidade do trabalho. Consegues-nos trazer aqui também algumas sugestões, algumas recomendações para hoje este profissional conseguir reavaliar a sua posição no mercado e que passos pode ele dar no sentido de procurar um projeto que, de certa forma, lhe deixe, o alicie e que o traga essa motivação, satisfação, essa alegria nova pelo trabalho? Sim. Pedro, primeiro é a questão do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, né, meus pontos fortes, meus pontos fracos, as minhas vantagens competitivas, minha cerejinha no bolo. Eu preciso saber do que eu gosto, do que me faz feliz
e do que me deixa chateado. E culturalmente, aqui no Ocidente, para os dois países, isso não é uma prática, essa questão de parar e fazer essa autorreflexão. E muitas vezes a gente segue um caminho de querer assim, qual área está dando mais dinheiro? E aí é para essa que eu vou. Gente, área nenhuma dá dinheiro, né? Só ganha dinheiro em qualquer área aquele profissional que tem excelência. E para você ter excelência em qualquer coisa, você precisa gostar daquilo. Eu faço uma relação assim do gostar e do saber. Quanto mais a gente gosta de algo, mais a gente quer saber sobre aquilo, mais a gente tem curiosidade, é um prazer estudar, pesquisar sobre aquilo. E quanto mais você sabe, melhor você fica naquilo ali. E quanto melhor você fica, mais reconhecido você é. E mais satisfeito com tal reconhecimento, porque uma das queixas dos profissionais insatisfeitos é a falta de reconhecimento. Então, tudo começa na questão do autoconhecimento, do que eu gosto. E aí eu preciso desse autoconhecimento para o segundo passo ser o planejamento. Então, eu insisto aqui que ninguém paute a sua vida profissional pelo dinheiro, porque viu pesquisas que tal área dá mais dinheiro do que outra. Não, procure saber sobre você. Marcela, esse autoconhecimento, muitas das vezes, é uma tecla ou é uma vertente que é muitas das vezes descurada, portanto, lhe dada pouca importância, e que muitas das vezes faz o profissional entrar numa espiral, digamos, negativa, onde muitas das vezes o mau resultado das etapas seguintes que vais falar está exatamente aqui, não é? Ou seja, muitas das vezes a pessoa saiu do projeto profissional ou está num projeto profissional onde não é valorizada e ela própria sente muitas das vezes aqui o desânimo de não ser reconhecida e ela própria não reconhecer em si também as competências de alguma forma que depois muitas das vezes fazem com que ela tenha todas as dificuldades nas etapas seguintes, não é? Portanto, nesse sentido, este esforço, como é que as pessoas podem, digamos assim, sugeres algumas métodos, algumas metodologias para busca deste autoconhecimento? Sim. Vou citar aqui uma atividade que recentemente eu fiz com a minha família, meu marido e meus 3 filhos, e que foi muito bacana e é uma atividade possível de vocês fazerem. Porque quem conhece melhor a gente, senão a nossa família? As pessoas que estão perto da gente. E a gente é o que é, gente. A gente é no trabalho o que a gente é em casa, a nossa essência, tá? Então, o que eu fiz? Uma atividadezinha rápida, tranquila, que eu fiz aqui entre família. Nós pegamos algumas folhas de papel para cada um, sentamos na mesa com caneta, e aí a gente falou o seguinte, cada um vai falar de cada um, mas a gente falava da mesma pessoa ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma filha chamada Fernanda. Vamos todos falar da Fernanda agora. Mas a gente escrevia, já não falava. Na verdade, a gente escrevia. Então, a gente dividia a folha ao meio, com 2 colunas, e colocava pontos fortes e pontos a melhorar. Todo mundo falando da Fernanda, inclusive ela. Feito aquilo, trocávamos de pessoa. Vamos agora para o Henrique, meu filho. E assim fomos fazendo. Ao final da atividade, a gente pegou aquelas folhas. Então, por exemplo, todo mundo que escreveu ali sobre a Fernanda, deu para a Fernanda aquela folha. Deu para o Henrique a folha dele. E não precisava nem me mostrar. Mas eles quiseram me mostrar. E quando eu fui olhar, gente, todo mundo escreveu a mesma coisa. Claro, não com as mesmas palavras, alguns sinônimos, não é? Mas estava assim, igualzinho. E as pessoas falam isso pra gente, e às vezes a gente não presta atenção. Eu falo que é assim, às vezes aquele colega de trabalho que não gosta tanto da gente, vai falar assim,
Ah, porque você tá muito nervosinho, reclama demais, não dá para te aguentar aqui. Aí a sua mãe, né, mãe é mãe, vai falar: ô, meu filho, você quer que eu faça um chazinho para você? Tem um chazinho aqui bom que você devia tomar toda noite para você dar uma acalmada. Tá falando a mesma coisa que o colega do trabalho. Marcela, é claro que, para além desse círculo familiar, naturalmente que através até do próprio LinkedIn, por exemplo, hoje, ou de outros meios, conseguimos hoje convocar quase que um painel de profissionais que o possam muitas das vezes ajudar a que essas mesmas pessoas o ajudem a muitas das vezes identificar algumas características que muitas das vezes temos esse enviesamento de não as conseguirmos nós próprios identificar e que outros pares o podem fazer. Portanto, a Marcela falou de um contexto mais familiar, mas procura também de um painel de profissionais próximos de si que também possam ajudar nesta mesma jornada, não é? Marcela, qual é a etapa número 2 que tu consideras importante? Então, eu falei do autoconhecimento como a primeira etapa e logo após o planejamento. Planeamento, é verdade. Que o planeamento porque a gente precisa colocar uma meta, a gente precisa saber onde a gente quer ir, né? Então, não adianta eu ter os meus sonhos na minha cabeça, eu pensar alguma coisa, mas eu não fazer um plano de ação, eu não colocar um prazo. É importante que a gente defina prazos para as nossas metas, para que esses sonhos, né, se realizem. Então, Marcela, esse planeamento que estás a falar, não só o planeamento para as novas aprendizagens que tu tens que desenvolver, as competências que tens que agora que apurar, que melhorar, mas também o planeamento para não só a forma como vais fazer esse caminho de aprendizado, mas também a forma como tu hoje vais querer atingir os teus novos desafios profissionais. É assim? Sim, sim. E uma outra questão importante, Pedro, é essa questão da transição de carreira, que eu citei logo no começo, que as pessoas têm dificuldade, elas acreditam que elas escolheram aquela carreira e que elas têm que dar certo naquela carreira. E isso não precisa ser assim à risca. Se até, gente, casamento às vezes se desfaz, mesmo com filhos, porque o relacionamento já não está legal, por que o seu relacionamento com uma empresa ou com uma determinada área não pode terminar? Então, eu já fiz várias transições de emprego e de carreira, de área. E eu brinco que eu falo assim, que bom que eu tive a coragem, a ousadia, quiçá a inconsequência de fazer essa transição. Mas para não ser inconsequente, o que você tem que fazer ao pensar numa transição de carreira? Até porque a gente escolhe a nossa carreira muito novo ainda. Né? Até onde eu sei, aí no secundário a gente já faz algumas escolhas. Exatamente, é isso. Não é? Você está muito novo, o que você entende da vida? Agora a gente já pode falar, os meus 45 anos, o que a gente entende da vida, né, com 16, com 15, 16. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte, a transição de carreira é possível, não tem problema nenhum. Segundo estudiosos, a gente vai viver, a gente já sabe que a longevidade aumentou, as pessoas que vão fazer 100 anos, elas já nasceram, vai ficar cada vez mais comum, e a gente está chegando à uma idade, a gente está ficando mais velho, com mais saúde e com grande potencial de trabalho. Então, Marcela, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você tem algum estudo, ou sabe de algum estudo, que hoje procura refletir se as indústrias, se as áreas de atuação dos profissionais estão hoje mais abertas a este profissional que, em alguns dos casos, não só transita, portanto, hoje
como tu disseste, passamos de uma fase, de uma geração de profissionais que conheceram apenas 1 ou 2 locais de trabalho, para uma realidade hoje das novas gerações que, segundo alguns estudos, apontará para 10 ou 11 ou a mais locais de trabalho ao longo da sua vida, portanto, empresas onde ele irá trabalhar, não é? E até, se calhar, alguma desconstrução também deste modelo hoje tão fixo de trabalho para um modelo até mais híbrido. Tens noção se, pronto, este é um facto, é uma realidade, mas tens noção se neste momento haverá maior tolerância, maior abertura para considerar hoje, em determinadas indústrias, positiva esta mudança e bem-vinda, não só positiva, mas como bem-vinda esta transição de carreira, de área, de setor, de atividade? Pedro, eu não sei se te falar um estudo único aqui agora, mas o que eu pesquiso e o que eu vejo, sim, existe sim, inclusive é o que é bem-vindo hoje. Até um tempo atrás, a gente achava que precisava ficar numa empresa, né? Entrar ali no começo dos anos de trabalho e ficar ali para o resto da vida. Hoje, não. Só vai ser bem-vindo aquele que ficou muito tempo numa empresa se ele cresceu ali dentro e ocupou vários cargos, que aí não demonstra que ele ficou parado, que ele ficou na inércia. Agora, sim, hoje nós temos isso, é o contrário. Hoje é muito bem-vindo e bem visto as pessoas que fazem essas transições de emprego, de carreira, que têm diferentes competências técnicas, que têm essas competências que a gente está falando, todas essas aí. Então, não existe mais aquela questão de ficar com medo porque eu mudei, eu tive vários empregos ao longo da minha vida. Isso está mostrando que você tentou melhorar, tá? Então, não é mal visto, não. Pelo contrário, é bem visto as mudanças de carreira. Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui, Pedro, é que para você fazer uma transição de carreira, se você está chateado onde está, não é também você sair de uma vez e ficar à espera de um emprego com uma mão na frente e outra atrás. A gente fala que, não sei se vocês têm essa expressão aí, mas tem, né? É preciso você fazer, olha, falamos de planeamento, então é preciso você fazer esse planeamento. Como? Eu quero sair do meu emprego, não estou feliz, eu vou me dar um prazo. Então eu me dei um prazo de 1 ano. Neste 1 ano, eu vou me qualificar, eu vou pesquisar sobre o mercado de trabalho, o que está acontecendo, quais são as tendências, quais são as novidades, quais são as competências todas requeridas. Tem uma área melhor do que outra, e aí vai para aquilo que eu gosto, né? Essa área que está muito bem hoje, eu gosto dessa área. Então, neste 1 ano, você vai se qualificar, vai pesquisar sobre o mercado e, claro, você vai fazer uma reserva financeira. E aqui a gente costuma falar o seguinte: um mínimo de 6 meses num salário possível para você. Então, para você ter aí pelo menos 6 meses de procura. Então, a gente não sai da empresa e fala, não quero mais, estou infeliz e pronto. Você sai a partir de um planeamento. Olha, a Isabel Moço continua aqui também a trazer-nos muitos conteúdos super interessantes aqui, e ela fala exatamente das carreiras proteanas. Não sei se este conceito também te diz alguma coisa, Marcela, em que, neste caso aqui, eu acabei por escrever também aqui nos comentários, onde, no fundo, um conceito já antigo, mas que está agora mais popularizado, onde cada profissional é o responsável e o gestor da sua própria carreira, não é? O salário, como dizias logo do início, e a ascensão hierárquica deixam de ser indicativos de sucesso, sendo dada importância a outros fatores importantes aqui, não é? Portanto, sim, Pedro, Isabel... a gente... É muito bom.
A gente não usa essa expressão, não, mas deu para entender pela explicação dela, e aí você fez uma belíssima explanação também. Exatamente, a gente usa muito a expressão autorresponsabilidade e também a questão de você ser protagonista da sua carreira. Então, nada de falar de reclamar de governo, de reclamar de chefe. É você, como eu falei, a questão do autoconhecimento, é você que tem que saber o que você gosta, é você que tem que fazer o seu planeamento, não esperar por treinamentos da empresa. Que bom se você trabalha numa empresa que te oferece treinamentos, mas essa é uma responsabilidade sua. É você que tem que saber o que quer para si. Então, é você que tem que ir atrás de livros, de cursos, de construir a sua carreira. Não é uma responsabilidade da empresa. E sim, concordo, seremos cada vez mais responsáveis por isso. Temos que adotar essa postura, não deixar nas mãos de ninguém. É responsabilidade nossa a gente construir isso aí. Marcela, é de facto também muito curioso hoje estarmos a assistir, ou pelo menos sinto esse crescimento hoje daquilo que são os coaches de carreira, o career designer, ou seja, profissionais que hoje procuram também auxiliar o mercado exatamente em toda esta definição que, de alguma maneira, hoje cada profissional deverá ter. E eu acho que estes temas, o trazermos este tema aqui foi exatamente com este propósito de levantar às pessoas uma tomada de consciência maior sobre a importância de discutir a sua carreira. Importância essa que em muitos dos casos, infelizmente, só acontece quando o profissional acaba sendo demitido ou acaba despedido. Não é assim? Não achas que há muitas das vezes uma postura, digamos, lá está, reativa na análise da carreira, e onde muitas das vezes a pressão familiar, a pressão de trazer dinheiro para casa acaba por enviesar, enfim, o resultado de toda esta discussão. Correto? Pedro, sim. Esses dias, eu acho que essa semana eu fiz um post, talvez até no LinkedIn, falando sobre isso, da nossa postura reativa e não preventiva. Então, a importância de você ter o seu currículo sempre atualizado, de você ter o LinkedIn aprendendo aí com o Pedro a melhor forma de ter o seu perfil e de fazer conexões, porque às vezes ou você pode precisar por conta de uma demissão, ou você pode querer por não estar feliz naquela empresa. E aí você tem que sair correndo, cuidando disso. Então, mantenha o seu currículo atualizado, o seu perfil de LinkedIn atualizado e construa essa sua carreira, né? Estude. A gente fala da questão do lifelong learning hoje, que não é exatamente você ter que fazer várias graduações ou pós-graduações. O conhecimento, gente, não está só numa instituição formal. Está também, mas está nos livros, está na sua própria prática de trabalho, que com o tempo você vai ganhando expertise, know-how, está com as pessoas do seu trabalho que têm mais experiência que você, então você aprende convivendo com essas pessoas. Então, essa questão aí dessa autorresponsabilidade, de você ser protagonista da sua história, de construir a sua carreira, de, se não estiver satisfeito, fazer uma transição com consciência, com planeamento, inclusive financeiro, tá? E a gente precisa ir em busca dessa felicidade, que é o que o pessoal mais jovem está trazendo aí. Não é tanta preocupação com dinheiro, mas preocupação com propósito, com preocupação em ser feliz, em ser realizado, porque, na verdade, o dinheiro vem como consequência de um trabalho bem feito, e a gente só faz um bom trabalho se a gente gosta de fazê-lo, se a gente faz com prazer, não é?
Exatamente. Marcela, estou aqui a partilhar com todos e já coloquei aí essas referências para quem quiser. Tem muitos cursos até ao final do ano, são 96 cursos disponíveis gratuitamente para qualquer utilizador poder já hoje, começar a fazer esta mesma atividade. Está no link que está aqui em baixo para que vocês possam agora ajudar nesta recapacitação e procura de novos projetos, de novas oportunidades. Portanto, Marcela, não é muito difícil hoje de podermos... Talvez o mais difícil esteja aqui e o mais difícil seja abrir, no fundo, esta mente para estarmos abertos a este novas aqui. David, coloquei já mesmo aqui no link. Vou colocar, tens razão, vou colocar aqui essa referência, deixa-me já fazê-lo. David, já tenho aqui nessa mesma atividade, está bem? Portanto, não parece que as pessoas, Pedro, eu vi que você colocou o Davi rapidamente, que está sempre me acompanhando. Então, um beijinho para o Davi. Exatamente. A Érica, então, que é nossa amiga, apareceu aí também. Para mim não aparece aqui no chat as pessoas que estão. É verdade. Ora, Marcela, já passou 1 hora, meu Deus. Marcela, gostava que pudesses deixar-nos aqui neste live muito interessante e muito participativo com tantos dos utilizadores, que deixasses também, já o fizeste várias vezes aqui ao longo desta nossa conversa, mas pudesses dar algumas últimas palavras, recomendações para os profissionais que hoje estejam aqui ou que ainda não estão ou que possam vir a estar a discutir, no fundo, novos ventos para a sua carreira. Deixaria aqui espaço para poderes, enfim, apresentar aqui algumas recomendações, algumas considerações finais. Sim. Olha, pessoal, a gente discutiu no começo aqui essa questão de que há algumas coisas erradas nas empresas, há e sempre vai existir, mas a gente não pode focar nisso. Vamos focar no contrário. O Pedro falou aí a importância da questão da mentalidade, do mindset. Então, vamos ser pessoas otimistas e positivas e adotar essa postura de autorresponsabilidade. Sou eu que construo a minha carreira. Ela não deve estar nas mãos dos meus chefes ou líderes da empresa em que estou, do governo, dos meus pais, dos professores. Ela é minha. Se eu me colocar numa posição de vítima, eu vou sofrer com isso e ainda vou perder colegas e parceiros e amigos, porque ninguém gosta de se relacionar com vítima. Então, vamos ter uma mentalidade assim, vencedora, de querer fazer, de querer acontecer, né? Apesar dos problemas nas empresas, apesar dos problemas no governo, apesar de qualquer problema, tá? Vamos fazer acontecer. Isso está nas nossas mãos. A gente não tem controle 100% de tudo, mas a gente tem controle de muita coisa. E no que a gente tem controle, vamos usufruir bem disso aí, tá? Então, comece com essa questão do autoconhecimento e depois para o planeamento. E se algum dia for necessário fazer alguma transição de emprego ou de carreira, faça com consciência, com planeamento também, colocando um prazo, fazendo uma reserva financeira, mas sempre em busca da sua felicidade e, lógico, né, gente, agindo com ética, agindo com consciência. Tem aquela frase assim, né, para brilhar, a gente não precisa ofuscar o outro. Eu acredito em constelação. Então, bora todo mundo brilhar junto, não é? E beleza. Bom, gente boa, deixo-vos o perfil da Marcela aqui no LinkedIn para que vocês possam acompanhar e continuar a acompanhar o trabalho incrível que a Marcela vai fazendo. Também aqui para quem esteja mais antenado aqui pelo Instagram, esta é a conta da Marcela, onde ela vai trazendo aqui também conteúdos diários sobre o mundo, sobre os temas relacionados com a área de carreira e, portanto, deixo-vos então muitas dicas aqui. Obrigado. O Joaquim deixou aqui também boas palavras.
Isabel, obrigada, muito feliz também por o David também sempre muito participativo aqui nas nossas atividades, a Rita também, a Érica, temos muita gente que aqui nos foi trazendo também vários testemunhos aqui. Marcela, quem sabe uma reedição aqui das nossas atividades para os próximos tempos, a trazermos ainda mais conteúdo relevante para estas temáticas que são aqui um poço sem fim de coisas boas. Resta-me desejar-vos a todos uma excelente continuação de uma boa semana. Estamos quase a chegar ao final da semana. Deixo-vos então esperar que tenham apreciado tudo aquilo que aqui transmitimos. Fazemos-lo exatamente com o objetivo de trazer aos outros e de darmos aqui a gratidão com que procuramos trazer e impactar a vida de outros profissionais, em alguns dos casos, se estas palavras ajudaram de alguma forma a si, ficaremos obviamente felizes e contentes com esta hora que aqui dedicamos a si que está deste lado. Fiquem bem, votos de uma excelente semana e uma grande energia aí, uma grande energia para vocês. Obrigada, pessoal. Beijinhos. Obrigada.